Vai, Gigi. Essa foi boa. As crianças estão doidas para voar. Se não for pedir muito, tente pegar o mosquito comigo. Vamos lá? Zzz. Agora repita comigo. O mosquito que viria de todos os lados, por cima e por baixo, hoje não veio. Ó, mosquito, isto não se faz a um pobre rapaz esquisito que tem como lazer brincar com você e fazer do instante aflito um raio de sol bonito, onde o mosquito faria bela sombra no horizonte infinito de um pobre rapaz esquisito e... Zzz. Brincar é uma linguagem, talvez a mais completa. Elas vão expressar toda a possibilidade de estar no mundo. Brincar é um jeito de existir. Você descobre o mundo tocando nas coisas, ficando curioso com as coisas e sendo as coisas. Esse baião eu inventei pra ninar o meu amor num berço feito de raio de luar. Baião é de Nina, baião é de Nina. Nós ficamos assim, desacreditados, das pessoas acharem que a gente tá meio louca. Que essa pessoa ou essas pessoas só querem saber agora de brincar, de falar de infância a todo momento. E aí eram reuniões em cima de reuniões, porque o tempo não dava e estava muito complicado. A gente até, alguns momentos, a gente pensava, ai, vamos tirar tudo isso, porque tem muita criança se machucando. Falar com as meninas que isso acontecia, que as crianças aprendiam assim, e não do jeito mediado, do jeito mais enquadrado como a gente fazia, elas não concebiam do que eu estava falando. Então isso ainda é um desafio que nós temos que conquistar, que vencer, né? Isso já está nos inquietando. Concentração, quando a gente pensa em concentração, vem a ideia de quietude. Só que a concentração da criança não vem com a quietude. Algumas podem vir, não é que não. Outras se concentram no movimento. Outras se concentram na dança, no canto. Ajudar o professor a olhar esta diversidade de infância que ele tem na sala de aula dela, que é uma infância que vem tanto do temperamento da criança, então aquela que é mais quieta, aquela que é mais expansiva, aquela que gosta da música, do desenho, da história, enfim. Experimentar a vida, de experimentar o mundo, de poder experimentar as possibilidades do seu corpo, né? Até onde ela pode ir. E se a gente não tem materiais dispostos, oferta de coisas que elas possam criar, a gente limita muito esse conhecimento de si, né? Do outro e também do mundo. A gente foi colocando bem devagarinho, principalmente os materiais não estruturados. E mostrando para as professoras o benefício que isso trazia no momento que as crianças estavam lidando com esse material. Porque elas tinham muita preocupação com a questão da aprendizagem deles, se eles não estavam perdendo tempo.
E elas começaram a observar que eles estavam ganhando tempo, tendo contato com esses materiais aqui na escola. Então foi tudo muito devagar. Primeiro a gente começou a colocar os caixotes com algumas coisas. Aí nós fomos trazendo alguns cilindros. E elas começaram a investigar o que as crianças estavam fazendo com isso. Por exemplo, os caixotes de plástico do parque. Elas observavam que um dia ele era a casa das crianças. Outro dia ele era a escada das crianças. E que aí estava envolvida muitas aprendizagens. Então, assim, as crianças tinham que pensar muito para formar uma escada. Então, e aí, elas começaram a substituir os conteúdos de sala de aula e trazer para o parque e começar a ver isso acontecer no concreto, sem precisar estar usando muito a questão da folha, o espaço fechado. E as crianças se resolvendo entre si. Elas estavam discutindo as estratégias que elas precisariam usar para aquilo acontecer, porque eles estavam pensando. Então, eles construíam a brincadeira e ainda aprendiam. Uma hora que a criança está nessa superprodução, né, é o momento de você só ficar mesmo na observação, né? E talvez até pensar numa futura intervenção. Qual é o momento de você contribuir? Qual é o momento de você silenciar, de você esperar? Brincar é fundamental. Eu diria que hoje seria até um instrumento de sobrevivência no mundo, tanto para as crianças como para os adultos. É uma possibilidade de sonhar e pensar ao mesmo tempo. E quem pensa e sonha se transforma e se reenergiza para poder ver com clareza o mundo. Uma criança não brinca, ela se constrói, né? Isso é muito sério, principalmente até mais ou menos os 7 anos de idade, que é quando o sistema nervoso ele precisa de muita referência, né, espacial, que ele está num período de desenvolvimento muito importante que é de construir os circuitos primeiro da motricidade, né, para depois ir em direção aos circuitos mais complexos, né, que é de abstração. Criança, por exemplo, que mal engatinhava, que por causa de um brinquedo, de um peão que foi proposto ali para ele sair engatinhando, ousando os primeiros passos, né? E foi por causa de uma brincadeira que foi proposta ali. Que se essa criança tivesse ali, dentro de um berço, né, esperando o caminhar acontecer, não aconteceria. Então, ela aprendeu, né? E a gente ali, como mediador de histórias, a gente tem esse dever de garantir esse voo. Então eu chegaria, sabe como, na escola? Bom dia, flor do dia. Sou recitador de poesia, eu faço verso e converso com a menina e com o doutor, com o menininho e com o pintor, com a mocinha e com o cantador. Comigo é assim. Nós precisamos abrir o espaço da escola. Um grande quintal. E permitir que as crianças brinquem e que elas nos ensinem como é fazer educação através do brincar. Eu preciso ter garantido que elas vão aprender, mas vão ter respeitada o direito de ter infância. Porque a infância não pode esperar pelas crianças do lado de fora da escola. Todo início de ano eu tinha que sentar, né, com as planilhas para decidir os horários. Quem vinha para o parque primeiro, quem ia depois. E não pode bater com as aulas dos especialistas, não podia bater com horário de merenda. E eu ficava horas e horas olhando para a planilha, ela olhando para mim, e eu não conseguia chegar. Porque quando eu achava que tinha conseguido montar um horário para todo mundo,
vinha uma professora e falava, Sandra, tá batendo com a minha aula de inglês o parque, então eu não posso ir pro parque porque tá batendo. Aí veio a formação do brincar. Nós fomos participar dessa formação. E eu comecei a ver que não precisava ser dessa maneira, né? Poderia ser de outra. Os pais também tivemos, assim, que envolver a família. Então, nós tivemos, assim, muitas reuniões explicando o porquê, assim, a importância desse tipo de brincadeira, que é muito mais importante do que com aqueles brinquedos prontos que a gente compra na loja. As mães entenderam, começaram a nos ajudar, mandando coisas para a escola. Nós fomos conversando com a equipe de professores, colocando essa necessidade da interação entre as idades, que eu não precisava dividir as crianças da creche com as crianças da escola, que eu não precisava colocar a turminha de 2 anos primeiro e só depois lá a turminha de 5 poderia estar saindo, que eles poderiam estar saindo junto e que essa interação era importante. E aí eu fui vendo que os meus problemas estavam acabando, né? A fórmula mágica que eu tanto esperava estava aí, né? Na interação entre as idades. Nas crianças bem pequenas e até nas maiores, o brincar vai ser um instrumento propulsor da apropriação do conhecimento por excelência. Então, falar de brincar é falar de escola. Tocos de madeira, tecido, brincam, caixa de papelão, constroem, comunidade, pneu, inventam, sucata, panela, uma tampinha diferente. Coisas que a gente jamais imagina que caberia dentro da escola. O básico, é isso que a gente tem dentro da nossa casa. Não precisa ser uma coisa mirabolante. É um brinquedo, uma caixa de papelão, um vidro de amaciante de roupa da mãe, coleção de tampinhas. Isso é muito importante. Caixa de sapato vira carrinho, essa caixa de sapato vira boneca, vira berço, vira fogão, vira tudo isso graças à imaginação da criança. A gente acabou tendo mais liberdade, deixando essa criança assim, mais à vontade, de um jeito que ela se sentisse cada vez melhor. Então a gente tem conquistado isso todos os dias e com eles ensinam a gente, eles mostram a forma que eles gostam de brincar. Se você tiver essa disponibilidade para deixar a criança brincar, ele mesmo mostra para você os caminhos que ele quer, como brincar, como ser livre. A gente virou meio que raça de caçamba, a gente vê uma caçamba, a gente vai procurando, vê o que dá para aproveitar. E a surpresa mais gostosa é que a gente traz pensando em algumas coisas. E quando a gente põe na mão das crianças, aquilo vira tudo menos aquilo que a gente pensava que ia virar. Então, um dos exemplos disso são os carretéis. Quando a gente viu aquele carretel, a gente trouxe já pensando que ia ser um banquinho ou uma mesinha de chá para a casinha das meninas. E isso não aconteceu. Virou um monte de coisa até uma cadeira de roda. Crianças aprenderam a brincar com o material, o peso, a estrutura, aprendem o que machuca, o que não machuca. E começaram a brincar e a criar coisas, a interagir, e o brinquedo nunca morre, cada dia é uma coisa, um dia é telefone, um dia é carro. E isso, assim, pra gente foi um ganho poder hoje olhar para eles brincando e ver que, assim, que tá tudo bem. As crianças têm uma necessidade enorme de rodar e correr e sair do mundo real, aí elas vão para aquele mundo da fantasia, daqui a pouco volta, tá no espaço-tempo real e daqui a pouco já foi embora. E é isso que elas têm que fazer, né? Assim,
essa transição entre mundo de fantasia e concreto, mas no tempo e no espaço delas. Para minha existência como pessoa, assim, como professora, como ser humano, eu preciso estar descobrindo essas coisas. Essa é a minha investigação no mundo. Então, acho que cada educador, uma hora aí do seu momento profissional, descobre isso, né? Ele descobre o jeito dele dar aula. Então, por exemplo, essa folha, ela é um lobo mau, dependendo da sombra, a luz que você joga nela forma uma sombra de lobo mau. E quando eu vi isso no chão, eu falei, nossa, eu não posso mais. Eu tenho que mostrar isso para o mundo, porque as pessoas têm que ver que tem coisas que são incríveis, né, que o homem faz, né? Que eu acho incrível, por exemplo, esse boi feito por uma pessoa que eu admiro muito. Mas, assim, essas coisas não feitas são muito encantadoras e inspiradoras para o meu trabalho. Até chegar, por exemplo, num livro que fala de uma ovelha. É um livro que eu gosto muito porque trata da simplicidade, né? Que a criança, ela é simples, né? Ela é simples, ela precisa desse olhar também, dessa possibilidade da simplicidade para poder soltá-la no que ela necessita fazer. Mais felizes, construindo mais. Está disponível para eles criarem as brincadeiras. Gostando mais da escola, chorando menos. E mobilizou bastante os pais. Nós não trouxemos mágico, nós não trouxemos malabaristas. Não, ela simplesmente saiu e brincou. Investi muito em música, em poesia, em brincadeiras de ritmo, de dança, de pintar, mas não pintar no quadradinho, tudo, né? Assim, preencher quadradinhos, é largar o braço, deixa o braço se orientar livre, num espaço livre, né? Repita comigo, senhor. Casa suja, chão sujo, bem rápido. Casa suja, chão sujo. Por favor, vamos lá, casa suja, chão sujo. Quer dizer, primeiro a gente tropeça. Aí tem a questão do riso, que libera o corpo todo para a gente operar milagre de descobrir uma palavra, de delirar com essa palavra, né? E eu acho que esse é o grande barato. E depois ele saiu com ele. A cabrita e o potrinho estavam muito curiosos. O cavalinho. Deixa eu ver. Ó. Deixa eu ver. Olha lá. O cavalinho ficou fofo. Ó, a gente tá pedindo, gente. Igual o ratinho. Era uma vez uma estrelinha que morava lá no céu. Essa estrelinha tinha uma brincadeira predileta. A sua brincadeira predileta era pular de nuvem em nuvem. Encantar-se para poder encantar, né? Eu, particularmente, vim de uma cultura escolar engessada. Né? Então, eu me coloco entre os engessados, né? E aí, conforme você vai resgatando isso dentro de você mesmo, e sentando com as crianças, e relembrando, e retomando, e permitindo-se, né, se encantar, aí você consegue, ele cria vínculos. Então, laços de confiança, laços de afeto, laços amorosos. Brincar é algo profundo, embora ele seja muito simples, porque ele aparece como força de vida, é a maneira que a criança tem de fazer sentido no mundo, de se sentir em casa no mundo, de descobrir quem sou eu, quem é você, de buscar o significado, por isso que é automotivado. Por outro lado, ele não é tão simples, ele requer toda uma formação do educador, principalmente do educador que não teve essa maneira de conhecer o mundo mais lúdica, mais estética, mais simbólica. Então ele ficou muito preso à questão mais racional reduzida. E o que nós, né, no Projeto Brincar, a gente procura fazer na formação? A gente vai buscar essa ponte da pessoa com a criança que ela foi um dia. Costura, costura.
costureira a semana inteira. Entrega esse vestido pra sempre feia. Né? Porque todo mundo brincou um dia e todo mundo teve esse encantamento pela vida, pela natureza, pelos objetos que a criança tem. E aí a gente busca então essa ponte, né? Quando você consegue tocar na professora, a criança que ela foi um dia, para compreender o que é a infância, o que é a criança, o que é essa brincadeira, esse se entregar, né? A gente canta, a gente dança, a gente brinca, a gente pinta, a gente corre, a gente deita no chão para fazer experiências simples, mas muito concretas e verdadeiras, por esses cantares, por esses dançares, por esses brincares. É por isso que a gente canta. Quando a saia chega, o giro ganha o corpo das pessoas. E quando o giro chega, a visão embaralha, porque você já não tem mais um controle total do que você está vendo. E aí os olhos vão para os pés. E isso faz com que a percepção ela mude naturalmente, sem que a gente precise falar muitas coisas. Eu acho que também é uma das contribuições que o projeto trouxe foi nos ajudar a pensar sobre o nosso potencial lúdico, né? E a nos reconhecer. E eu sou uma pessoa muito musical, então eu gosto de cantar, eu gosto de dançar. Então isso é uma coisa que me deixa feliz, né? Eu acho que a dança entra na formação como um processo de sensibilização, como um processo de encontro consigo mesmo, como uma possibilidade de brincadeira, um repertório de brincadeira. E a partir dessa proximidade consigo mesmo, poder lentamente e com gentileza, com carinho, chegar no corpo do outro, se aproximar, né? Conseguir brincar, conseguir inventar movimentos diferentes. As alegrias culturais estão todas juntas. E o objetivo da escola, enquanto processo de iniciação, é justamente fazer com que a criança goste, sinta o gosto da cultura, né? E o gosto é pelo valor, o valor que tem a mim. E a gente podia dizer que o brinquedo é um pedaço da cultura na mão da criança. Então é a maneira mais importante que a escola tem, é o caminho mais vivo, que vem mais ao encontro às necessidades infantis e, por que não, do ser humano, né? De fazer sentido da vida, né? E mostrar que não é só a cabeça que pensa, mas que a gente pensa com o corpo inteiro, principalmente nos primeiros anos de vida. Igualzinho o quê? Um espaço onde todas as pessoas que estão aqui são educadores, né? Então, aí a gente tem que também pensar nas pessoas que colaboram com a limpeza, nas pessoas que fazem a comida. Essas pessoas também têm que receber formação, né? Tem que ser vistas como educadores que podem também oferecer trocas, né, de saberes com as crianças e que, ao mesmo tempo, elas tenham que entender um pouquinho do desenvolvimento infantil, o quanto é importante para a criança usar areia, usar água, usar o barro, pintar. E que isso vai trazer sujeira, porque a criança ainda está aprendendo a se organizar, né? A gente começou a falar disso em todos os momentos da nossa rotina diária, em todos os momentos da nossa formação, falando dessa infância, dessa criança que se sente feliz quando ela está brincando, né? Da minha criança quando eu era pequena e que era o melhor momento da minha vida, quando eu ia para a rua brincar. E o quanto isso era importante. Brincar, a gente brinca todo dia, né? Na creche e na escola, esse espaço aqui, né? Esse espaço de natureza é todo dia explorado por todo mundo. A gente, assim, às vezes tem as questões de secretaria, burocrático para resolver, mas a gente está sempre passando por aqui, parando um pouco para brincar. E
Toda semana eu faço um trabalho de sensibilização com os funcionários. Uma vez por semana a gente tem um encontro, um grupo de estudos, uma reunião para isso. E eu vou alimentando esse brincar. A gente sempre começa com uma acolhida, com uma brincadeira. E a gente vai trazendo novas brincadeiras ou brincando de coisas que a gente já brincou para alimentar esse sentimento. Trabalho em equipe dentro de uma escola, né? Escola é espaço de relações. E esse trabalho em equipe fortalece também. A brincadeira permite, né, a olhar que, puxa, será que eu não posso mexer com o tempo, o horário da cozinheira, o horário da faxina, o horário de ir para o parque ou de ficar na sala, né? Se eu tenho todos trabalhando em nome desta criança. Ela precisa ser olhada, tem que ter um espaço de proteção, claro, né, olhado. Muito tempo para entrar e sair do mundo da fantasia, que é um mundo onde ela vai construir conexões que ela vai usar para muita coisa, tudo que é inteligência, criatividade, flexibilidade do pensar, precisa dessa liberdade na infância, né? Cadê o João Pedro? Então esse Olhos de Ver, ele ajudou muita gente a perceber o quanto a gente não via. E aí, o quanto era bonito o que a gente não via. Pessoas foram compreendendo, foram se aprofundando, foram permitindo, foram respirando junto, foram ensaiando, voltando e permitindo que o brincar se mostrasse. Brincar é interagir com outras crianças, com outras pessoas, é aprender. Acho que é estar flexível para o ir e vir das coisas, dos encontros, do impulso interno, né? É uma leveza, eu acho, é uma leveza. Eu acho que, né, a gente... Todo mundo quer um pouco dessas asas. E a criança tem tudo para ensinar pra gente, né? Um dia o Joaquim Quinquim levantou-se assim, sim, ajeitou o cabelo e falou: eu tô bem. E fifi. Ai, meu Deus do céu. E ficarei melhor se você me der uma flor. Como prova do nosso amor. E fim.